Joel Pinheiro da Fonseca, pegando aqui a sequência, foi em 2025, escreveu algo que acho que vem na linha do que eu comentei ontem para vocês sobre o momento das coisas, do timing, das movimentações, né, os partidos políticos aí, né, recalculando suas rotas no Brasil, que eu também puxo a questão das eleições, falo, olha como foi a eleição de 16 nos Estados Unidos, que é muito similar a 18 no Brasil, a de 2020 lá, muito similar a 2022 aqui, agora de 2024 lá, tende a se repetir de forma similar a 26 aqui. E aí falar todo esse processo. E eu já escrevi um texto que eu falei, cara, acho que o Joel Pinheiro botou aí os neurônios para trabalhar. 2025, o ano da direita antissistema. Aí eu quis trazer porque às vezes eu sinto que quando eu falo uma coisa e não mostro, fica parecendo que eu sou um maluco, tô inventando. Mas olha o que diz o Joel, né? E ninguém vai falar que esse cara é bolsonarista ou de direita, ou conservador, ou chame do que quiser. Contra um consenso tecnocrático, cosmopolita, globalizante, laico e progressista, ao menos no discurso ambientalista, ergue-se uma direita que é, ao contrário, próxima do homem comum, nacionalista, orgulhosa de suas raízes cristãs, conservadora e cética quanto às mudanças do clima. Então vamos traduzir. Consenso tecnocrático. Vou dar aquela frase pra você entender. Técnico. 100% técnico. Só decisão técnica. Você deve vir algumas notícias na cabeça, né? Que você bota a mão na técnica. Cosmopolita. Globalismo. Né? Na verdade, isso aqui tá ligado à questão imigratória. É uma cidade cosmopolita. Esse é o consenso. Globalizante. Querendo impor regras aí a níveis internacionais. Laico, traduza. Odeia o cristianismo. Esse aí é o consenso. Progressista, ou seja, de esquerda. O establishment é de esquerda. Woke. E é verde, né? SG. Nem que seja no discurso. E aí, olha qual é o ponto que nasce, ou pelo menos se coloca aí na pista, para fazer frente a esse establishment. Qual é o grupo que está fazendo frente a esse establishment? É um grupo liberal? Não. É um grupo libertário? Não. É o 38ão? Bitcoin também não. Próxima do homem comum, ou seja, uma direita, que é que a gente falou ontem do Trump. Olha as pautas que o Trump vinha comentando, olha como o Trump se aproximou de algumas coisas, de algumas pessoas, de grupos, até que estava mais distante da direita, falei até do Robert Kennedy Jr. Olha como a pauta do trabalho, melhorias trabalhistas, mais empregos, melhores salários, proteção da indústria nacional, coisa ligada à vida do homem comum. Nacionalista, make America great again, né? Faça América grande de novo. Acho que ele tá falando do país deles. Quando você olha na Europa também, todos esses movimentos. Orgulhosa de suas raízes cristãs, né? O cristianismo, destaque. Conservadora, agenda anti-woke. E cética quanto à questão do clima, batendo de frente contra a questão ESG. Isso, na visão do Joel Pinheiro, é mais ou menos aí o meio de campo do que seria esse movimento antissistema. E esse movimento ele teria várias versões, algumas mais moderadas, outras mais extremistas, algumas mais intervencionistas, outras mais libertárias, mas todas com algo em comum, um sentimento antissistema. Em 2025, essa direita chegará mais longe do que nunca. Em 2017, Trump chegou ao poder cercado de assessores do establishment político republicano, que o contiveram de várias maneiras. Agora, esse próprio establishment se rendeu ao trumpismo e tem, portanto, menos capacidade de disposição de limitá-lo. Eu espero que isso aconteça no Brasil em 2026. Que vença afastando o establishment. Mas, quando você olha a eleição de Bolsonaro, a quantidade de pangaré que colou ali, de blocos que não faziam parte daquele núcleo duro ideológico, não eram só os militares. Não olha a situação por essa ótica muito simplesinha. Uma galera, o próprio Moro, a própria turma lavajatista, na época da Vaza Jato isso ficou tão claro. E antes mesmo da Vaza Jato já tinham diversas matérias de jornalistas críticos que já olhavam a situação falando, ó, é o partido dos procuradores, os caras têm claramente um projeto eleitoral. Eleitoral. Moro foi ou não foi candidato? Moro é ou não é senador? Deltan Dallagnol foi ou não foi candidato? Foi ou não foi eleito deputado? É ou não é atualmente o embaixador do Novo? O projeto eleitoral segue.
Quem foi que inventou a fake news contra Bolsonaro na época lá da campanha, do acordão? Foi ou não foi o Deltan Dallagnol? Existe ou não existe ações que seguem se repetindo dia após dia? Foi ou não foi o Deltan Dallagnol o autor da frase precisamos descolar do Bozo sem perder o apoio dos apoiadores do Bozo? Mas as pessoas não aprendem. Elas seguem na mesma insistência. O que aconteceu nos Estados Unidos, a forma como Trump chegou em 2017, foi igualzinha como Bolsonaro chegou em Brasília em 2019. Ao mesmo tempo, as Big Techs, antes opositoras de Trump, aí eles se acomodaram. Não falo só de Elon Musk, que agora ocupa o cargo mais disruptivo do novo governo e que já tem comprado briga com a ala mais nacionalista. Tá interessante de ver essa briga. Eu não vou comentar porque eu não tô a fim de entrar em nova briga nesse final de ano com a grande direita super conservadora para querer me acusar, mais uma vez, de ser parte da direita duguinista. Porque já surgiram comentar assim, olha, o pessoal aí criticando o Trump, você pode perceber que... Eu falei assim, ó, velho, meu Deus do céu. Mas tem uma briga, se você não está acompanhando, é o seguinte. A galera falou que ia limitar a questão imigratória, né? Preservar os empregos para os americanos. E aí o Elon Musk e o Vivek, eles estão batendo muito na tecla que precisa de mão de obra qualificada, não pode abrir mão dos vistos H1B ou HB1, que é aí, cara, principalmente na questão da Big Tech. E aí tá uma briga bonita de ver nas redes sociais. De maneira mais discreta, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg passaram da oposição a uma neutralidade amistosa. Com eles, fatias maiores do empresariado e do eleitorado se acostumam com as novas ideias do poder. E que ideias são essas? Basicamente, a rejeição às instituições que têm sido centrais no Ocidente liberal nas últimas décadas. ONU, OMS, OMC, próprio OCDE, que faz sentido para vocês, né? No plano global, os diversos órgãos e acordos internacionais. Assim, a mesma porcaria. No plano nacional, instituições independentes, que não se pautam pela vontade popular, né? Agências reguladoras, realmente, sempre ao lado das decisões técnicas. A imprensa profissional também, nossa, e o judiciário. Esse não precisa falar nada. Em ambos está em xeque a figura do especialista, cujo conhecimento e credenciais confeririam legitimidade para comandar as massas. Trump é sua negação. Na Europa, ainda um bastião da velha ordem que hoje se questiona, as duas principais potências, França e Alemanha, veem sua política em colapso, com a direita nacionalista conquistando cada vez mais espaço. Na Itália, a presidente nacionalista desponta como a liderança autoconfiante da defesa do legado cristão. Enquanto isso, na nossa América do Sul, todos os olhos em Milei. Ele começou o governo com um programa radical de cortes profundamente recessivo. Conseguiu controlar a inflação e produzir superávites ao custo inicial da contração econômica e piora social. Nos últimos meses, no entanto, contudo, dados oficiais indicam crescimento e redução do desemprego e da pobreza. Se essa recuperação se mostrar sustentável em 2025, será uma lição incontornável para um Brasil cujo governo ainda não se decidiu se o problema fiscal é real ou mera invenção de especuladores. Para onde quer que se olhe, os velhos consensos estão em crise. De fora, tem a Rússia e a comunada. Se propõe como alternativa à democracia liberal e, por dentro, a nova direita, nascida nas redes, questiona seus alicerces. Quem disser que sabe onde isso dará, está blefando. O novo governo Trump chacoalhará os Estados Unidos e o mundo. E depois eu segue falando, desejo um final de ano. Então, assim, isso daí é basicamente o que eu acho que eu vinha batendo na tecla há um bom tempo. A gente vem acompanhando esses assuntos aí. Quem pegar os autos aí, vem diversos capítulos. E acho que do meio pro ano pra cá, vez ou outra, tem um tema que se repete no Atlas, que é soberanistas versus liberais. Estão sempre sendo ligados aí à velha ordem. Que tá ruim, não tem pra onde correr. Então você vê, ó, o mundo, ele não é só 0-1, preto e branco. Tem a galera aí, globalista, que não está no mesmo barquinho de Rússia e comunada, que também não está no mesmo barquinho dessa direita que vem aí. Já falei isso diversas vezes, só vou repetir. Olhem o caminho que a direita vem marchando em diversos países. Olha o caminho que às vezes a direita brasileira vem percorrendo, né? Ainda mais depois do surgimento do movimento intergaláctico.
sei lá, eu acho que vale a pena olhar as fórmulas que deram certo lá fora e ver que dá para ser adaptado para o Brasil, não só para eleger, né, a maior quantidade de pessoas possível, voltar aí com o presidente de direita, preferência Bolsonaro, se for a minha opinião, a partir de 1º de janeiro de 2027, mas realmente, gente, para conseguir implementar a mudança que vai ser melhor para a população.